Glória a Deus. Chegamos, graça e paz à família aqui presente, aos irmãos, graça e paz também aqui você pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a Igreja de Cristo. Eu sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus, estamos aqui em Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, tá bom? Você que queira participar de uma reunião presencialmente conosco, as nossas reuniões acontecem aos domingos, 9 da manhã. Possivelmente você vai estar ouvindo ou recebendo essas mensagens a partir das 19 da noite. Todos os dias, de domingo a domingo, ou de segunda a segunda, estamos aqui pelo YouTube, às 19 horas, com uma mensagem, graça, com uma palavra que vai trazer libertação para a tua vida. Você que ainda não é inscrito, esse é o nosso canal oficial, Elcio Jesus /MGV, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também compartilhe aí, deixando também o teu like, para que o YouTube esteja divulgando, compartilhando também essas mensagens. Esse é o tema, queridos. Um Deus de confusão da religião. E isso eu tenho, e todos nós aqui presentes, você aqui pela gravação, também tem experiências de confusões que nós outrora passamos dentro de um sistema religioso. Bom, o irmão nem sabia do que eu ia pregar, fazer como eles dizem no sistema, eu nem sabia da sua vida, e Deus me revelou. O irmão nem sabia do assunto que eu ia tratar nessa manhã, e ele já me contava ali no início, na nossa chegada aqui, das confusões religiosas que ele vivia dentro das chamadas igrejas evangélicas. Coisas absurdas que não é nem lícito falar. Mas enfim, abençoados, é muita confusão, aberração dentro do sistema religioso de um modo geral. E é sobre isso que nós vamos falar nesta mensagem. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele já declarava: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo. Não era a primeira vez que Paulo estava trazendo isso à tona. Paulo já tinha falado, orientado, e estava novamente trazendo à tona esse assunto. Chorando ainda, viu? Ele dizia chorando, triste. Porque, amados, quando nós vemos estas confusões, ou esta confusão no meio religioso, isso causa tristeza na vida dos sinceros. Na vida dos hipócritas não, porque, afinal de contas, é tudo farinha no mesmo saco. Você não vai ver um sistema religioso onde está aí iludibriando as pessoas a levar uma rosa para casa do puxamento espiritual, a levar uma toalha que o pastor passou no rosto, a levar uma meia do pseudo apóstolo, a levar um lenço, a levar um óleo que ele comprou no supermercado. Você não vai ver um falando do outro, porque afinal de contas, todos eles exercem a mesma profissão religiosa. Muda uma coisinha aqui, diferencia, mas afinal de contas, todos saíram de um mesmo lugar. E ele sai crescendo não, inchando, comercializando a palavra de Deus, usando a Bíblia, usando a sua oratória, usando a sua faculdade teológica, sua faculdade psicológica, isso é muito importante também. A psicologia trabalha no sentido de induzir, de prender, escravizar, usando textos bíblicos, porque Deus me falou e eu tenho, e eu sei, eu recebo, Então isso, amado, já existia. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ser inimigo da cruz de Cristo significa que eles são opositores a Cristo. Quando você lê na palavra, a palavra diabo ou Satanás, quer dizer justamente isso, adversário, porque isso é um adjetivo, não é uma criatura, não é um ser. Satanás é um adjetivo, é algo que se opõe, que é contra. O diabo, caluniador.
Então, queridos, muitos se tornaram inimigos da cruz de Cristo. A palavra diz isso, mas eles vêm, distorcem as Escrituras e dizem, não, é assim. E isso começa a gerar o quê? Uma confusão. Olha lá, 19, Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. O Deus dessas pessoas são os seus próprios ventres. Cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo falando aos Colossenses, capítulo 3, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, de cima. Pensai nas coisas que são do alto. Mas os inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles mesmos, só pensam nas coisas terrenas. Porque eu sou profeta de Deus na tua vida, porque você vai ter o seu carro próprio, porque você vai ter sua mansão. Quem recebe, levanta a mão e dá glória, aleluia. E a igreja é confusa. Só confusão. Levante e toma posse da tua vitória. Aí começa a usar textos fragmentados da Bíblia. Porque Deus te chamou para ser cabeça e nunca cauda, e você estará sempre por cima e nunca por baixo, e quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Ai, que Deus confuso, que Deus de confusão da religião. E aí ensina os filhos de Deus a se tornarem soberbos, prepotentes, materialistas, orgulhosos. É porque o meu pastor profetizou que eu vou ter, que eu sou, que eu isso, que... E você só vê os pseudos testemunhos contando vantagem. É porque eu não tinha nada, agora eu tenho 2 casas. Oh, que bom. É porque eu não tinha um carro, agora eu tenho 5 carros. Ah, legal. É porque Deus me deu isso. Imagina que Deus está preocupado em te dar isso. O maior profeta da Bíblia, João Batista, andava vestido com roupas de animais, couro de animais e comendo mel com gafanhoto. Aí esses pregadores dizem que João Batista era um miserável, não tinha presença, não tinha graça de Deus, não tinha unção. Por quê? Porque é um Deus materialista, um Deus com D minúsculo, confuso da religião. Porque a religião só faz massagear o teu ego. É porque você estava lá falido, isso e aquilo, agora você vem para a igreja que Deus vai mudar teu cativeiro, que Deus isso. Claro, em certos aspectos até domina, coloca um certo freio, mas é manipulação. O camarada que estava vivendo lá nas drogas, no tráfico, aí ele vem para a igreja, aí o pastor começa a ameaçar ele, o diabo vai te matar, Deus mesmo vai te matar, e isso e aquilo. O camarada morrendo de medo, eu quero aceitar Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Isso não é amor, isso é imposição, isso é medo, isso é coação, isso não tem graça de Deus. Venha. Aqui o papo é reto. Se você continuar nessa vida, você vai levar chumbo, cadeia, vai pagar. Não tem negócio de meter medo porque Deus vai te matar, porque o diabo, você mesmo já está se matando. Eu lembro quando eu era no sistema religioso, quase 17 anos dentro de um sistema. Aí vi um bêbado, larga a bebida, por quê? Porque Deus te ama, porque Jesus quer te salvar. Hoje, meu irmão, quer um conselho? Larga a bebida para você não morrer de cirrose. Se tu é filho de Deus, ou bebendo ou não, tu é filho, eu não sei, só Deus sabe. Ou religioso ou não, se tu é filho, eu não sei, só Deus sabe. Eu não vou julgar a sua fé. Entendeu, abençoados? Mas a religião não, ela manipula. Quem está aqui é de Deus, quem está lá é do capeta. Quem está na igreja é salvo, quem está no mundo até parece que eles estão em Marte. É um Deus confuso, por quê? Porque só pensa nas coisas terrenas. E cuja glória é para a confusão deles. Confusão total. Domingo estou salvo. Tomei a chamada Santa Ceia, bebi um copinho de suco ou de vinho,
estou com comunhão com Deus. Segunda-feira o pau quebrou em casa, o pau quebrou na empresa. Ih, rapaz, perdi minha salvação, olha a confusão. Volta domingo de novo para se reconciliar, o pastor faz a oração de novo, pede a Deus, porque é o pastor que pede para Deus escrever um nome no livro da vida, e Jesus vai lá, meu Pai do céu, onde foi que eu errei? Chama ali Miguel, pega a caneta, escreve de novo o nome do irmão. Que confusão é essa, irmão? É assim que eles veem Deus? Esse não é o Deus que a palavra manifesta aos nossos corações. Olha lá, 1 Coríntios 14, 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então Paulo está aqui em um diálogo com a igreja de Corinto, e Paulo diz, quem é que vai se preparar para a batalha se a trombeta, ele sabia do que ele estava falando, principalmente vivendo dentro daquele contexto de batalhas romanas e batalhas ali, judaicas, etc. Se a trombeta der sonido incerto, ninguém vai se preparar para a batalha. Nove. Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, isso aqui não tem nada a ver com português bem falado, porque se fosse depender disso, você estava frito, porque eu falo cada coisa com coisa que não diz coisa nenhuma às vezes. Mas não é disso que Paulo estava falando. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando aonde? Ao ar. Então, a partir do momento que você se propõe a falar da palavra, das escrituras, essas palavras têm que ser bem inteligíveis. As pessoas precisam entender o que você está pregando. As pessoas precisam entrar dentro do assunto, dentro da história, dentro do contexto, e não ficar voando em versículo solto. É porque o pastor disse que se eu não der o dízimo, o devorador vai entrar na minha vida. E quem é o devorador? O devorador é o tranca-rua. Que tranca-rua? O devorador da Bíblia é o gafanhoto que acabava com as plantações lá em Israel. Mas os pastores, o Deus de confusão das igrejas, do sistema, é porque o devorador é o capeta que vem do quinto dos infernos, que vai destruir sua finança. É porque o devorador é a pomba gira que vai destruir o casamento. É porque o devorador é o chupilantra que está não sei o que no pilintra. Pegaram culturas afrodescendentes e meteram dentro da igreja evangélica e bateram aquele angu, bateram no liquidificador e jogaram a igreja. Ai, xaramanaia. Que xaramanaia, irmão? Confusão total. E o pior é que eles me assistem e ficam com raiva de mim. Esse irmão está contra o Evangelho, está contra Cristo. Eu estou a favor de Cristo e em defesa da verdade do Evangelho. Gálatas capítulo 2, versículo 10, Paulo disse, se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Todos vocês e centenas e milhares de pessoas que nos acompanham, não estaria agradando a Deus se fosse para estar dentro de um sistema religioso, sentado, aprendendo a sacrificar no pseudo altar e indo para o monte buscar a presença de Deus. Mas a verdade veio, cortou, libertou, para que de fato você sirva com a tua mente, com a tua consciência, o Cristo que vive e reina para todo sempre. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Agora, olha interessante o que está dentro do contexto. 26, 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, quando vos reunis, quando vocês estiverdes congregados, olha que interessante. Quando vos ajuntais, cada um de vós, aí ele vai dizer, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. O assunto aqui corre em torno disso aqui. Tem interpretação? Faça-se tudo para o quê? Tem que haver uma edificação mútua. Quando vocês se reunirem, a edificação tem que ser mútua. Todos têm que crescer, todos têm que prosperar, todos têm que ser felizes, todos têm que ser gratos, tem que haver uma edificação mútua, tem que haver um compartilhamento daquilo que é de Deus. Mas o que era que estava acontecendo nesse contexto? Individualismo. Por quê, irmão? Línguas. É claro que acontecia tudo isso. Diga-se de passagem, a igreja de Corinto era uma igreja confusa. Paulo disse no capítulo 3, leite vos dei de beber e não alimento sólido.
visto que sois carnais e não espirituais. Porque uns dizem, eu sou de Paulo, o outro grita de lá, eu sou de Pedro, mas o outro já grita, eu sou de Apolo, aí o quarto já, eu sou de Cristo, uma confusão total. Assim está a religião hoje, porque eu sou do bispo da pomba. Porque eu sou do pastor do Chapeuzão. Porque eu sou do outro do Mala Cheia. Não tem negócio de eu sou de Elcio, eu sou de fulano. Não, irmão. Todos nós pertencemos ao Deus vivo, bendito eternamente. Amém. Nós não estamos aqui para defender uma verdade de um homem, de um líder religioso, mas para viver de fato a verdade que há em Cristo. Faça-se tudo para a edificação. 27. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isto por quantos? O que é que está escrito? Por quantos? 2 não é 10. 2 não é 15. E o que é que você vê aí no sistema confuso? 30, 40, 50, dependendo até 1 milhão. Xaramanaia, ele me canta, ele me couve, não sei o que, e o abará baixou. Tinha um lugar, um sistema que eu visitava, que a irmã vendia abará e acarajé, na porta da igreja. No final da reunião, acabou o acarajé. Ela só ficou com... Se acabou o acarajé, ficou com o abará. Aí ela, para vender o abará, porque o acarajé tinha acabado, ela fez o quê? Reduziu o valor do abará. E aí, ela começou a gritar do lado de fora. O abará baixou, o abará baixou, o abará baixou. O povo estava achando que a mulher já estava no manto. Imagina, irmão. A irmã só estava dizendo que o abará baixou. Eu não entendi como a irmã não estava falando nada de língua estranha, irmão. É igual o amado está cantando, está pregando, está o menino ali, o cara grita aqui, irmão, vamos ver aí você da sonoplastia. Aí o outro já grita, diribicanta. Sonoplastia é uma língua do anjo, é? O outro já completa. É como um famoso aí, um falso profeta que tem aí. E ele mesmo fala nessas coisas, nessas besteiras, mas ele entrega, né? Ele disse que estava em uma vigília e quando o irmão do lado perguntou que horas é essa, aí ele respondeu em línguas estranhas, os minutos. É 11 Renegevea. Confusão total. Por quê? Porque eles pensam que língua desconhecida é essas línguas que eles dizem que são línguas de anjos. Mas como eu vivi quase 8 anos da minha vida, 15 anos de sistema, mas depois, quase 8 anos, eu aprendi essas línguas e defendia ferrenhamente, com unhas e dentes, que eu estava falando a língua angelical. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não vou generalizar, porque muitas pessoas, embora estejam falando essas coisas ignorantemente, porque isso é ignorância, mas são pessoas bem intencionadas. Eu tiro por mim, eu falava. Não a baixou, mas eu falava. E vai lá e cai, mas a minha mente estava processando de que aquilo estava agradando a Deus, mas era coisa sem sentido. Porque falar em língua desconhecida ou em língua estranha, dependendo da tradução, não tem nada a ver com esse... Isso nasceu nos tempos modernos, dentro do nosso século, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e isso difundiu, virou uma praga. Principalmente, aí nasce o sistema religioso fogo puro. Isso é novo, abençoado. Porque, biblicamente falando, as línguas desconhecidas era a capacidade que eles tinham de falar em outro idioma sem nunca ter estudado. Está lá em Atos, capítulo 2 dos Apóstolos. Onde aqueles homens que não eram letrados, homem simples, Galileu, na festa de Pentecostes, havia 14 nações ali participando daquela festa, 120 almas, 120 irmãos estavam ali, quando a promessa de Joel 2,28 se cumpre, eles são cheios do Espírito Santo, e um dos sinais era o falar em idioma desconhecido, para quê? Para exaltar o nome de Deus em todos os povos. E aí eles diziam, como nós que somos egípcios,
Como nós que somos medos, como nós que somos da Pérsia, como nós que somos da Arábia, como é que nós ouvimos essas pessoas que não têm cultura, que não são poliglotas, como é que nós entendemos essas pessoas, esses pescadores, falar em nosso idioma as grandezas de Deus? Porque o Espírito Santo manifestou esta graça deles falarem outros idiomas, em língua desconhecida, para que edificasse aquela população, aquelas pessoas que estavam ali. E não era falar em língua desconhecida, contando a vida dos outros. Você já viu que a língua desconhecida do sistema é tão confusa, que não é para falar das grandezas de Deus. Ixi, irmão, o que passou aqui agora, Deus está me revelando. Eu já fui vítima disso, abençoado. Engraçado que eu era de um lugar que, para se justificar, porque a palavra diz que tem que ser quanto? 2. Era para falar em língua desconhecida, que é outro idioma, não tem nada a ver com essa labachúria, e era para ser no máximo 2. Ou quando muito, quanto? E por sua vez, e haja intérprete. E por sua vez, se 3 fossem falar em outro idioma, o irmão levantou ali e começou a falar em alemão, contextualizando. Talvez tenha uma pessoa aqui que não entenda o português e entenda o alemão. Aí Deus usou ali o irmão, um contexto, dando exemplo. O irmão falava em alemão. É claro que essa língua acho que não existia naquela época, não existia. Aí edificava aquele. Aí o irmão lá levantou e começou a falar em mandarim. Estava edificando aquele que entendia mandarim. Aí o irmão lá está falando em francês. Ok. No máximo 3 e por sua vez. É isso que você vê no sistema religioso? Não. Fala todo mundo, embola tudo. E quando ele vê que o outro fala uma coisa diferente, eles inventam até uma música. Tem um pastor famoso aí que tem até o meu nome, que cantou uma música toda e o povo estava dizendo que ele estava cantando uma música em línguas angelicais. E sobe, desce, lá mexere, e não sei o que, bababá, e bebê. Uma história. Eu lembro de uma irmã que fez parte comigo do sistema de confusão. Quando eu chego na casa dela, está um CD tocando. Eu lá baçunga na bacia, ele bebê lá. Como que é isso, irmão? A missionária me deu um CD de língua estranha. Para quê? É para eu aprender a falar em língua. O CD todo, imagina um CD todo de língua estranha. Mas bem estranha mesmo. Passou-se uns dias, estou vendo a irmã. Ai, xalamandaia. O quê? Aprendeu no CD, né? Eu vou descascar com o sistema. Eu fui vítima, eu vou descascar com o sistema. E eu lembro que eu tinha uma líder, né? A pastora, que ela gostava de entregar profetada para mim. Acho que ela me via lá no sistema como um futuro promissor. O menino é boxeador, o menino aí anda no meio artístico, esse menino aí de uma hora para outra pode ficar rico. Ao olho. Eu lembro que as filhas dela oravam e diziam: "Ô Pai do céu, por que o Senhor não manda para aqui para a igreja um jogador de futebol? Porque só o dízimo dá para manter tudo." Olha que materialista. É brincadeira, irmão. E aí eu sei que era um entregar de profecia para mim, e ela começava em português. Assim diz o Senhor, e eu ficava assim. Eu acreditava, né, naquele tempo. Fala, Jesus, fala. Como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Aí depois ela dizia: assim diz o Senhor, e falava em português. E depois emendava: assim diz o Senhor. Aí hoje eu pergunto, quer dizer, ela dizia que falava em línguas e ela mesma interpretava. Ué, mas não seria mais fácil falar em português? Que eu já estava ali entendendo? Quer dizer que Deus ia se dar o trabalho de falar em uma língua de anjo que eu não entendia nada com nada, aí depois a mesma ia traduzir para mim. Sabe o que é isso? Um Deus de confusão da religião. Tinha que ser 2, quando muito 3, e por sua vez, e que houvesse intérprete. Falava em outro idioma, tinha que haver alguém para interpretar, para que a igreja fosse edificada. Se não tivesse ninguém para edificar, ficava calado, ou falava consigo mesmo e com Deus em mistério, já que ninguém entendia. Era mistério para você, mas não era mistério para Deus, porque Deus entende todos os idiomas. Não, irmão, porque a Bíblia diz que quem fala em mistério não fala aos homens. O texto vai dizer isso, mas fala a Deus, está lá no versículo 2.
Claro que não fala aos homens, porque dentro do contexto os homens não entendiam. Então falava a Deus que entende todos os idiomas. Isso aconteceu lá na Babilônia, quando o rei Belsazar, ele fez uma festa, um banquete, pegou os utensílios do templo de Jerusalém que estava ali dentro e fez uma farra, e de repente apareceu na parede lá Mene, Mene, Tekel, Ufassim, e ninguém soube interpretar, e ele chama os magos, chama os sábios, chama um, chama outro. Que negócio é esse? Essa mão veio aí e escreveu, e disse que o rei já batia as pernas, já estava desesperado, e o povo assustado, e o fogo começou, e está lá aquele nome lá, e ninguém sabia. A mãe grita: chama Daniel, que já é um senhorzinho de idade, porque Daniel, na época do teu avô, ele interpretava sonhos, ele é um homem sábio. Chama lá Daniel. Chama o coroa Daniel. Quando Daniel chega diante dele, ele diz: tu ainda és o mesmo? Daniel: sim. Aí ele diz: olha, se você me interpretar esse nome aqui que ninguém interpretou, eu vou te acumular de bens, de riqueza. Daniel disse: não, eu não vendo o meu ministério, fique com a sua riqueza. Agora o que Deus falou, eu vou falar. Preciso só de um tempo para orar, para pedir discernimento, porque era uma língua desconhecida. E aí Daniel foi lá, orou, jejuou, aquela coisa toda do judeu. Depois Daniel veio e disse: amém, amém, tekel, assim, pesado foste na balança, passado de ti, fosse o reino aos medos e os persas. Vai morrer, acabou. Daniel interpretou uma língua desconhecida. Não tem nada a ver de uma língua de anjo que... Não. Quando o anjo apareceu para falar com Maria e José, não falou: Maria de Becantarecova, José da Rai. Não. Falou Maria, na linguagem deles: José, Maria vai ter um filho, concebido pelo Espírito, pelo poder de Deus. Ele é o Salvador do seu povo. Falou assim, de uma forma clara, racional. Maria entendeu, José entendeu. Os anjos que se manifestavam na Bíblia falavam dentro daquela língua ou daquele idioma conhecido daquele povo. O anjo não apareceu para Abraão e disse: ai, não. Falou uma língua que Abraão entendeu. Mas o povo pega o versículo 1 do capítulo 13 de 1 Coríntios e interpreta ao seu bel prazer. Porque Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Paulo não está afirmando que ele falava a língua dos anjos. Ele disse: ainda que. Isso é uma hipérbole, é uma força de expressão. Ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse um avião, eu não sei pilotar. Aí ele vai continuar o texto: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, de todas as nações do mundo, que ele não falava todas, no máximo ele falava umas 5. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse todas as minhas riquezas e desse aos pobres. Que riqueza Paulo tinha? Nenhuma. Então aquilo é uma força de expressão. Aí ele vai concluir o raciocínio: e não tivesse amor, nada seria. Porque o amor, disse Paulo, Colossenses 3,14, é o vínculo da perfeição. Sem amor não adianta nada. Tinha que haver intérprete, mas o Deus de confusão da religião não deixa isso acontecer. 14:28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, na comunhão, e fale consigo mesmo e com Deus. Claro, fala devagar, fala baixo. Quer orar aqui alguém em outro idioma? Quem aqui fala outro idioma aí?
para oprimir. Vocês estão acabando com os nossos negócios. Não duvide, irmão. Não fazem isso não. Agora não. Mas antes, quero ver que isso aí vai prosperar. Não tem dízimo, não tem Santa Ceia, que é Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, que era dos judeus, que não é para nós. Não tem campanha, não tem projeto. Eu quero ver se isso aí vai para frente. Quem disse que não ia, tá falindo. Mas o que é de Deus, é de Deus. E o que vai para frente e o que não vai para frente não é se eu reúno aqui pessoas, é a palavra de Deus que não está presa e ela está correndo. Porque nós entendemos que o que vai para frente, que o que cresce, que é isso, não é porque aqui eu vou montar uma igreja ali, porque eu vou crescer ali, eu vou estabelecer, não é nada disso. Porque nós não somos dono de nada, Ele que é dono e Senhor de tudo. 19:32. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento era o quê? O ajuntamento desse sistema é confuso. Um pede uma coisa, outro pede outra, outro vai... Uma confusão total. E um está ali porque quer que o marido se liberte da droga, o outro está ali porque o filho está no tráfico, e outro está ali porque quer ser pastor presidente, o outro está ali porque quer ser empresário, o outro está ali porque... É uma confusão, não tem nada. Não estou generalizando. Mas a maioria é tudo para o seu próprio ventre, para as suas próprias vontades. E outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Você sabia que tem gente nesse dia, nessa manhã, ou à noite, que se ajuntam nesse sistema e nem sabe para que está se ajuntando? Está aqui por quê? Mano, eu estou aqui porque eu quero receber o Espírito Santo. E o pastor disse que hoje à noite tem oração profética para receber o Espírito. E você está aqui por quê? É porque eu quero receber o Espírito Santo, irmão. Nem sabe. Se ele soubesse que o Espírito habita nele, ele não estava procurando receber. Foi Deus que deu. Está aqui para quê? Irmão, estou aqui para receber uma bênção. Uma bênção? Efésios capítulo 1, versículo 3. Você é abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus? Celestiais. Eu estou aqui, irmão, porque eu quero um emprego. Um emprego, irmão. Vai estudar, vai fazer cursinho, vai dar currículo. Vai trabalhar. Vai correr atrás. Eu estou aqui porque eu quero casar. Casar, irmão? Casa. Porque eu estou pedindo a Jesus. Jesus vai mandar uma varoa do céu para você? Gente, uma confusão. E a religião nos ensinava isso. E vem por causa disso, e vem por causa daquilo. Hoje não, você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, prestando um culto racional e aprendendo com o Espírito Santo. Eles não sabiam porque tinham se ajuntado. Por que é que eu estou aqui? Não sei. Eu estou aqui porque eu quero ser salvo. Eu estou aqui porque eu quero ir para o céu. Eu estou aqui porque eu não quero ir para o inferno. Eu estou aqui por causa do diabo. Eu estou aqui por causa da pombagira. Eu estou aqui por causa de quê? Não sabe. Vamos lá. Amós capítulo 5, versículo 1. Olha, Amós capítulo 5, versículo 21. Olha o relato, lá no Antigo Pacto. Olha porque eles se ajuntavam e não sabiam o que estava fazendo, e Deus nunca se agradou disso. É um Deus de confusão da religião. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias, reuniões solenes. Não me exalarão bom cheiro. Deus disse o quê? Odeio. Você que está aqui nessa... Eu já fui nesses lugares. Você também já foi? Eu acho. Alguns. Você que está aqui nesse congresso profético. Você que está aqui nesse conclave, nesta reunião. Você que está aqui recebendo uma palavra profética para o ano de 2022 que vai chegar. Eu sou profeta de Deus na sua vida para declarar que ano que vem não será igual ao ano passado. Claro que não, irmão, tudo é diferente. E vem os levitas e cantam, e os músicos, e essa reunião, essa multidão que está aqui nessa manhã, nesse congresso, e está lá Deus, odeio.
Eu estou falando uma palavra. A palavra. Por quê? Se reúnem sem propósito, sem discernimento, sem sabedoria, sem inteligência espiritual. Odeio, desprezo as vossas festas. Porque nós estamos na festa de Pentecostes, você não é judeu? Porque nós estamos participando das festas das primícias. Primícia? Porque eu estou nas festas das palhas de palma, né? Porque os judeus, aquelas coisas. Gente, consagração dos dizimistas fiéis. Você nem sabe o que vocês estão fazendo. Odeio as vossas festas. Odeio as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro, eu não me agrado disso. Porque nós estamos nesta manhã aqui em nome de Jesus de Nazaré. Se não houver uma inteligência espiritual, se não houver cristocêntrico, se não houver uma palavra revelada, um entendimento perfeito, Deus não se agrada. É bagunça, é confusão, é cai, é pula daqui, joga a cadeira. Eu lembro que uns batiam a cabeça na parede, a irmã olhava para mim, segura, senão ele vai morrer. Eu não sei lá, ele está dizendo que é Deus? Está dizendo que está possuído pelo Espírito? Que Espírito, irmão? Como dizia um irmão meu, João, espírito sonso. Não é santo, é sonso. O tempo é curto para a gente falar sobre essas coisas que a gente experimentou. 22. Ainda que me ofereçais holocaustos. Olha que interessante, né? Apresenta seu sacrifício que Deus recebe. Ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, que era o modelo da época, né? Não me agradarei delas. Porque nesse dia, Senhor, eu estou aqui no teu altar, sacrificando meu tudo. E Deus diz, não está me dando nada. Faça a prova com Deus, venha no altar e sacrifica, porque nós estamos enganando o povo. Deus não se agrada das oblações, dos holocaustos, das ofertas. Não, mas eu peguei o meu salário, eu peguei o meu... Agora no final do ano, negócio de 13ª, eu peguei o meu 13º, aleluia, Senhor. Esse aqui é de Deus. Deus vai comer um panetone com os anjos esse ano. Aí o pastor, trim. Glória. Isso, meu irmão, sacrifica. Dê mesmo. Dê seu salário que ano que vem Deus vai te dar a tua casa. Tá o coitado 1, 2, 3 anos sem casa, morando de aluguel. Mentira, irmão. Deus não disse nada. É tanta coisa, irmão. Pague aqui R$900 nessa Bíblia e deu nada. Irmão, mas no meio de 100 mil pessoas. Isso é probabilidade, né, irmão? No meio de 100 mil pessoas, não vai acontecer alguma coisa positiva com alguém? Claro que vai, irmão. Isso é psicologia. É claro que eu estou pregando aqui para uma multidão, fazer como o Zebinho. Quem conhece o Zebinho? Nem sei se é vivo ainda. Estava falando com 4 pessoas, dizendo, tem mais de 2.000 pessoas aqui na praça. Eu estou aqui falando para uma multidão. Deus tem uma bênção para você.